Paz do Senhor a todos vocês. Neste momento eu quero contar para vocês um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho do que aconteceu comigo, um pouquinho do que aconteceu na minha vida, amém? Mas antes de contar o meu testemunho, eu queria ler uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 7, no versículo 8, que diz assim: Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lá. Então aqui a palavra de Deus ela vai falar, né? Aquele que pede, recebe. E eu creio muito no poder da oração. Eu creio muito que a oração, a fé, elas podem mover a mão de Deus. Irmãos, desde pequeno, eu vivia com uma enfermidade a qual me atormentava muito. Eu sentia dores na região umbilical. Essas dores me tormentavam muito, me machucavam muito. Desde pequeno eu comecei a sentir dores muito fortes no umbigo. Eram dores tão fortes que muitas vezes eu me jogava no chão. Muitas vezes eu ficava sem conseguir respirar de tanta dor. Então, a minha mãe procurou muitos hospitais. Eu ia, fazia vários exames e nunca dava nada. E desde pequena eu só vivia em hospitais, procurando uma solução, procurando uma resposta, o porquê dessa dor. Então eu vivi em hospitais. Então eu fiz vários exames, mas nunca algum médico olhou para mim e disse: olha, você tem isso, não. Fiz várias ultrassons, muitas mesmo, e não dava nada. Exame de sangue, e não dava nada. Então eu fui crescendo. Teve um tempo que eu disse: eu vou ter que me acostumar com esta dor, porque eu procuro mais médicos, então eu não sei o que eu tenho. Então eu fui deixando acontecer. Eu criança, brincando com as outras crianças no meio da rua, de repente a dor aparecia, eu ia para casa chorando, chegava em casa, muitas vezes ia para hospitais, muitas vezes eu ficava em casa mesmo, porque eu mesma me revoltava comigo mesmo, dizendo: eu não vou mais para o hospital, porque eu só vou para chegar lá, ser furada, tomar remédio e voltar para casa. Eu não quero ir, eu prefiro ficar em casa sentindo dor. Então assim foi a minha infância. Eu brincava, me divertia, mas quando chegava a dor, eu parava e ia para casa chorando. Então eu fui crescendo, uns 12 a 10, 11 anos, procurei o médico de novo, porque as dores não paravam. E nada, fazia exames, por cima de exame, nada. Então eu fui me acostumando com esta dor. Aonde eu estivesse, na escola, no meio da rua, brincando, se divertindo, a dor chegasse, eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo, sentir a dor, suportar, tomar remédio, e quando ela parasse eu voltava à minha vida novamente. Mas no ano de 2016 para 2017 foram os anos mais terríveis, porque a dor ela não desapareceu, a dor continuou, e foram os anos mais tristes para mim, porque a dor era forte e ela estava aumentando. Quanto mais a dor vinha, passava, vinha de novo, vinha mais forte, vinha com mais potência. E procurei os médicos novamente. Então eu disse: eu vou procurar os médicos. Então procurei, fiz muitos exames, fiz endoscopia. Só em 2016 eu fiz 2 endoscopias, vários ultrassons e nada. Eles olhavam para mim, muitas vezes quando eu ia com dor, e dizia: volte para casa. Se a dor piorar, você volta, porque pode ser apendicite. A única suspeita que eles me davam era isso, mas não era, porque elas vinham, paravam um mês, uma semana, voltava, ela vinha, a dor vinha,
parava quando eu sofria muito e depois ia embora, voltava de novo. Então era assim. Então os médicos não sabiam me dar uma resposta. Então quem tinha que sofrer era eu. Quem tinha que aguentar a dor era eu. Então eu ia, muitas vezes tomava Buscopan na veia, passava, voltava para casa. Então essa era a rotina da minha vida. Se eu estivesse na escola, podia ser no dia de prova, podia ser no dia que fosse. Se eu sentisse dor, eu tinha que ir para o hospital, tinha que voltar para casa. Então assim eu vivi muitos anos da minha vida assim. Tava ali alegre, conversando com as minhas amigas, com meus amigos. A dor chegasse e a tristeza vinha. Porque para mim o que doía mais era não saber o que eu tinha e só se entupir remédios. Então, assim eu fui convivendo e eu já estava acostumada. Mas as pessoas que conviviam comigo ainda não estavam acostumadas. Porque é muito difícil você ver alguém sofrer, principalmente sentindo dor, e não saber o que tomar, não saber de onde vem. Mas eu ficava ali, já estava acostumada. Eu dizia, não, pode deixar eu aqui. Eu vou ter que ser forte, eu vou ter que sentir. Eu não tenho mais o que fazer. Eu ia para a igreja, estava na igreja, nos cultos, feliz ali com as irmãs. De repente sentia dor. As irmãs paravam o culto, iam orar em mim. Nada, então todo mundo já estava acostumado. Se alguém me visse triste, chorando, já sabia o que eu tinha. Era dor. Então eu fui convivendo com esta dor. E em 2017 foi aonde esta dor, ela vinha com mais frequência, quase todo dia. Eu estava sentindo e aonde foi, muitas vezes eu murmurei, foi aonde muitas vezes eu me desanimei, foi muitas vezes aonde eu perguntava, fiz igual o salmista, eu perguntava a Deus o porquê, perguntava de onde, perguntava a Deus por que acontece comigo, por que de eu não saber o que eu tenho, os médicos não saber. Muitas vezes eu ficava com raiva até dos médicos, mas eles não tinham culpa porque eles não podiam fazer nada. Então 2017 foi o ano mais terrível. Foi onde eu sentia com mais frequência e cada vez que vinha estava vindo mais forte. Uma vez eu tava, a dor que veio mais forte foi uma vez que eu estava no culto, no ensaio. Todo mundo ali, alegre, cantando. De repente eu me deito no chão e a dor começa a vir. Muito forte. Foi aonde eu conversando com Deus, eu dizia, Senhor, eu vou morrer. Eu vou morrer sentindo essa dor. E a dor era muito forte. E os irmãos ficavam tudo ali desesperados. Mas um dia a gente começou uma campanha na igreja derrubando um gigante. E eu fiz um propósito com o Senhor, Senhor, que nesta campanha eu venha descobrir o que eu tenho. Que nesta campanha o Senhor venha fazer com que esse gigante ele venha cair por terra. Que esse empecilho, esse impedimento que me impede de saber o que eu tenho, ele venha cair por terra. E eram 7 dias nos montes e 7 dias na igreja. Então eu disse, Senhor, cada vez que eu chegava no monte, eu conversava com o Senhor, falando para o Senhor que eu não aguentava mais. Eu ia para os cultos e me ajoelhava, entregava todo o meu ser ao Senhor e dizia, Senhor, eu não aguento mais. E eu creio que o Senhor ele só nos dá um fardo. Ele nunca nos dá algo pesado ou maior que nós não podemos carregar, a qual nós não conseguimos carregar. E estava vindo com muita força, eu não estava mais aguentando. E eu disse, Senhor, eu não aguento mais.
eu não tô aguentando. E eu chorava muito, falava muito com o Senhor. E foi aonde eu me entreguei totalmente ao Senhor. Orava nos montes, colocava mesmo a cara no pó e conversava com o Senhor. Eu não aguentava mais. Então, antes de terminar a campanha, eu resolvi novamente buscar os médicos, porque eu já estava tão decepcionada, tão desanimada, que eu não queria mais saber de procurar médico, eu não queria saber de nada. E as pessoas dizem assim, mulher, vai atrás de fazer uma ressonância. Então eu disse, eu vou fazer uma ressonância. Então eu fui atrás de médicos para fazer uma ressonância. Me indicaram um médico e eu fui para esse médico. Chegando lá, primeira consulta que eu fiz, ele perguntou o que eu tinha, perguntou o que eu sentia. Eu comecei a falar que desde pequeno sentia, já tinha feito muitas ultrassons e nunca tinha descobrido o que eu tinha. Então eu contei pra ele, mas ali eu tava desanimada, não aguentava mais, senti tantas dores. E ele olhou pra mim e disse assim, pois tá certo, pois se deite. Foi onde eu me deitei. E ele começou a fazer cosquinhas. Quando eu relaxei, ele enfiou o dedo com muita força no meu umbigo, muita força. E quando ele enfiou o dedo lá dentro do meu umbigo, eu gritei. Ele perguntou, tá doendo? Eu disse, demais. Então ele disse, eu já sei o que você tem uma hérnia. Mas eu não aceitei que ele tinha uma hérnia. Por quê? Porque desde pequena que eu sentia esta dor e não tinha condições de ser uma hérnia. Porque a hérnia a gente sabe que ela cresce, ela se expõe para fora. E nunca tinha aparecido nada no meu umbigo diferente. Então eu não aceitei que era isso. Para mim era uma doença pior, porque não tinha condições. Os médicos não aceitaram também que era uma hérnia, porque foi uma coisa muito estranha. Mas ele disse, não, você tem uma hérnia. E quando for amanhã, no dia que eu fui, no outro dia, ele já me levou no hospital para mostrar para os cirurgiões. E quando ele foi, ele disse assim, você vai me encontrar amanhã nesse hospital. E da onde eu moro para esse hospital é longe. E eu disse para ele, eu não sei como eu vou, mas eu vou estar lá. Então eu dei um jeito para ir. Quando foi no outro dia, eu cheguei lá no hospital, fiquei esperando ele, que eu cheguei mais cedo. Quando ele apareceu, ele olhou pra mim, me levou pra dentro do hospital, como se a gente se conhecesse. E ele me mostrou o hospital, falando comigo, conversando como se fosse uma pessoa íntima. Então ele me leva pra uma sala, onde tinha mais de 10 cirurgiões. E ele me apresenta para esses cirurgiões, começa a falar o meu problema. E o cirurgião começa a me examinar. Quando eles começam a conversar entre eles. E eles disseram, olha, você vai para casa e você vai aguardar ser chamada para fazer a cirurgia. Mas eu não aceitei que eu ia fazer uma cirurgia e que era uma hérnia, eu queria prova. Então eles disseram assim, pois você vai fazer uma ultrassom. Eu disse, eu não quero fazer ultrassom, eu quero fazer uma ressonância, porque eu já fiz muitas. E nunca deram nada, e eu mostrei a eles. Mas eles disseram, não, você vai fazer. E eu não estava entendendo que isso já era o agir de Deus. Então, eu fiz a ultrassom. Quando chego lá, faço a ultrassom, vou desanimada, pensando que não ia dar nada de novo. E quando chega lá, dá uma hérnia. E eu fico, meu Deus, como pode? Desde pequeno eu senti esta dor que me persegue tanto e dá apenas uma hérnia. Eles disseram pra mim, olha, é uma hérnia que tá com 2 centímetros aberta. Então eu já comecei a chorar porque eu ia me operar. E quando foi numa quarta-feira, ligaram pra mim, olha, você vai vir pro hospital hoje. E eu, tá certo, eu vou. Chego lá, quando foi numa quinta-feira fiz a cirurgia, quando foi na sexta-feira voltei pra casa. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou bem. Hoje eu estou bem. Eu posso dizer que a oração, ela move a mão de Deus.
Eu estou bem, fiz a cirurgia, estou com 2 meses, já quase 2 meses de recuperação. E não sei mais o que é dor, para a honra e glória do Senhor. E creio que Deus, Ele escuta a nossa voz, Ele escuta a nossa oração. Esses anos todos Ele passou em silêncio. Mas Ele me respondeu no momento certo, no momento em que eu estava preparada. E para a honra e glória do Senhor, eu estou bem. E eu só tenho a glorificar a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E eu quero te dizer, não desista. Talvez você ainda não recebeu a sua cura porque você não está preparada. Desde pequeno eu sofri com a enfermidade, hoje eu tenho 20 anos. E foi com 20 anos que o Senhor Ele me entregou a minha cura, entregou o meu milagre. Porque foi com 20 anos que eu estava preparada, estava nos caminhos do Senhor, porque tudo isso que eu sentia não era para a minha morte, não era para a minha desgraça, mas sim para a honra e para a glória do Senhor, para testemunhar que Deus Ele ainda opera milagres e que nada para Ele é impossível. Eu fiquei até me perguntando, Senhor, mas por que ela deu apenas uma hérnia, aquela dor tão forte que eu sentia, que eu pensava que eu ia morrer, que eu pensava que eu já tinha era um câncer e que eu já ia morrer. Mas o Senhor Ele falou comigo e disse que nós não temos que pegar e ficar atrás de explicações, porque Ele é o Deus do impossível. E a gente pode pensar que é impossível, mas Ele torna possível. E nós não temos que se perguntar atrás de explicações, Ele é Deus. E as coisas do Senhor são assim mesmo, que é para confundir a nossa mente. Nós só temos que confiar e acreditar que tudo para Ele é impossível. Até ressuscitar, Ele pode. Lázaro estava ali já há 4 dias morto, já estava fedendo, mas Jesus foi lá e o quê? Disse, Lázaro, levanta, acorda. Então, nós não temos que ficar atrás de explicações, nós temos que somente crer no poder de Deus. Eu não sei qual é a tua enfermidade, eu não sei o que você está passando, mas crê no Senhor Jesus, que Ele vai te dar a tua vitória, assim como Ele entregou a minha. E hoje eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e eu somente sou grata a Ele. Todo dia eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, por tirar aquela dor triste, aquela dor que me sufocava, que me desanimava. Mas hoje eu só posso glorificar a Deus e falar que eu estou livre daquela dor. Então que você possa confiar no Senhor, e este é o meu testemunho. E eu glorifico a Deus e creio que somente do Senhor vem o nosso socorro. Que você possa confiar no Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Que você possa confiar no Senhor. Não se desanime, confie. Pode até demorar, mas no momento certo, o Senhor Ele vai te entregar a tua vitória. Amém. Que Jesus te abençoe.